Pessoal, vou ensinar vocês o seguinte: vocês vão entrar nesse site, tá? Às vezes vocês conseguem em outro lugar. Vamos nesse site, porque esse site é um site muito antigo. Deve ter em torno de uns 15 anos. Mudou um pouco. Você pega lá o Poly e faz o download dessa coisa aqui. Vai baixar ali, é um aplicativo bem simples, tá? Tá baixando, acho que já baixou. Minha internet é horrível. Se aparecer alguma coisa aqui muito pessoal, não assustem. Eu desativei as notificações do Facebook para não acontecer acidentes. Bom, tá abrindo. Quando tá abrindo, se você quiser, vai lá, abre uma outra aba e já vai digitando aqui lá. É o tempo que dá para você copiar esse link aí. Tá abrindo. Ai, meu Deus do céu. Olha, tá vendo esse grátis tela? É demo. Que legal, eu nunca vi esse vídeo. Bom, você vai falar sim, porque senão você não vai instalar. Isso não é vírus, não tem importância. Então, instala. Tá lá instalando esse aplicativo. Finish. Não tem português, mas você pode pôr em espanhol, você aprende muita coisa. Mas eu vou deixar no inglês norte-americano. Então vai lá, aceita, né? Tem que aceitar. Continue. Bom, aqui vocês vão ter os sólidos de Platão, tá certo? Sólido de Platão, primeira opção é o tetraedro. Eu consigo girar o tetraedro ali para enxergar ele de várias posições. Eu vou deixar ele girando, certo? Eu posso mudar a cor aqui, mas isso é uma grande bobagem. Eu posso, com isso daqui, abrir o bichinho, tá vendo? Eu consigo fazer várias manipulações com ele a partir disso. Aqui tem várias visões. Aqui você não vê os cisquinhos. Aqui eu volto os cisquinhos. Aqui você vê ele aberto. Não é exatamente a planificação. Isso aqui você vê um grafo, tá? Seria interessante estudar grafos para quem é bom em matemática. Bom, são 5 poliedros de Platão, como a gente já sabe. Aqui é o cubo, que é o hexaedro. Aqui é o octaedro. Aqui é o dodecaedro, que é um poliedro de 12 faces, todas pentagonais. E aqui é o icosaedro, certo? Muitos alunos me perguntam: e aí, professor, como é que eu calculo quantas são as faces, vértices e arestas do coisa? Então veja. Deixa eu só abrir um outro bloquinho de notas. Abrir outro poly. Deixa eu fechar. Continue, né? Fechar ele. Bom, deixa eu abrir um bloquinho de nota. Veja. Número de faces é óbvio que é 12, é 20. Senão não seria o icosaedro. E quantas arestas são? Nota que cada aresta está em 2 faces. Então, é só fazer 20 vezes 3, que dá 60, e dividir por 2, 30. São 30 arestas. E as faces? Eu tenho 20 faces, cada uma com... Mentira, quantos vértices? Eu tenho 20 vértices. 20 faces, vezes 3 vértices, 90. Só que nota, de cada vértice sai 5 arestas, não é? Então, 90 dividido por 5 dá o total de arestas, certo? Então, a gente pode conferir vértices mais faces menos arestas dá 2. Isso é desse poliedro que é o icosaedro, tá? Então, esse é o icosaedro. Veja, vamos passar agora para ver o dodecaedro. Vamos fazer a mesma coisa com ele? Então, vamos ver. Dodecaedro. São 12 faces. Arestas, a mesma lógica. 12 vezes 5, 60.
Mas eu divido por 2. Aresta sempre vai dividir por 2, né? Se for no poliedro nesse formato, porque essa aresta faz parte de duas faces, tem 30 arestas. Mesmo tanto. É mesmo tanto. E os vértices, eu tenho 12 vezes 5 novamente, só que eu vou dividir por 3, que a cada vértice sai 3 arestas. 60 dividido por 3, eu tenho 20. Olha que curioso. Aqui eu tenho 12 mais 20 menos 30, que vai dar 2. Olha que interessante. Aqui são 20 faces e 18 vértices. São 20 faces e 18 vértices. Aqui, não, tem alguma coisa que é invertido aqui. O que é? Eu fiz certo, galera. 2 vezes 5, 20. Sei que tem um padrão no número de vértices, faces e arestas. Vamos resumir aqui. Vamos colocar todos. Tetraedro. Hexaedro. Pelo amor de Deus, não é hexaedro, nem hexágono, tá? Pode, tem autores que admitem falar hexágono, mas a origem grega só pode ser hexa, tá? Eu era mais intolerante a quem falava hexaedro. Hoje até aceito, mas não é o ideal, tá? Então vamos colocar ali. Vértices, faces e arestas. Eu gosto de pôr nessa ordem para poder fazer relação de Euler. Então, o dodecaedro, a gente já viu que ficou 12, 20 e 30. 12, 20, 30. E no icosaedro ficou 18, 20 e 30. Essa ordem permite que eu faça esse mais esse de aquele, esse mais esse de aquele. Vamos fazer agora do octaedro. Vocês conseguem fazer sem olhar a figura? Bom, não consigo. Beleza. Para isso que existe o poli. Então, vamos lá no octaedro. O octaedro é o seguinte. Faces são 8. Lógico. Senão não era octaedro. Arestas. 8 vezes 3, 24. 24 dividido por 2, 12. Já os vértices, eu vou fazer o mesmo 8 vezes 3, 24. Mas cada vértice, quantas arestas que sai? 4. Quem não tiver o poli em sala de aula, quem não tiver um data show, se vocês forem dar aula disso para alguém, vocês podem usar formas. Manda as crianças cortar e montar, que vai dar tudo certo, tá? Isso você pode fazer desse jeito. Olha que interessante. Olha um padrão que vai aparecer aqui. Vértice 6, faces 8, arestas 12. Vamos ver o hexaedro. O hexaedro a gente sabe de cor, né? Os vértices hexaedros são 8, as faces são 6 e arestas são 12. Se tiver dúvida, tá no teu quarto assistindo, olha para as paredes, para o teto, né? Não é um cubo, mas dá para fazer os mesmos cálculos. Nem vou fazer. O tetraedro também não vou fazer porque é muito fácil. É muito fácil de contar. É muito fácil. O tetraedro eu tenho 4 vértices, 4 faces. Não, mentira. Tem 4. Tá certo. 4 mais 4 são 6 arestas só, porque são 3 faces. São 6 arestas. Tem um padrão, olha aqui, ó. 6, 6, 6, 8, 8, 4, 4, 12, 12, 12. Eu ainda tô com a impressão que eu errei em alguma coisa aqui. Dodecaedro tem 12 vértices? Não, aqui tá errado. O número de vértices do dodecaedro é 30. Vamos voltar lá. Dodecaedro. Vértices, vamos ver as contas. 12 vezes 5, 60. 60 dividido por 3, 20. Então, aqui é 20. Faces são 12. Número de arestas é igual. Cosaedro tem certeza que são 18? 18, vamos ver. Vértices. 3 vezes 20, 60. 60 dividido por 5, 12. Por que eu pus 18 aqui? Anta. Não é vezes 20 vezes 3 é 60. Ai, que burro! Ai, que burro!
Até porque 18 mais 20 menos 30 é 12. Se alguém falar assim, tudo errado, igual fizeram num vídeo meu, fizeram certo. Tá? Olha ali que interessante. Vai aparecer 6, 6, 6 em diagonal, 12, 12, 12 em diagonal, 8, 8. Olha quantas regularidades a gente enxerga aqui. Ó, aqui inverte 8, 8, 6, 6, 20, 20, 20. É uma coisa interessante que aparece nos sólidos platônicos. Salvei o negócio de um colega. Bom, vamos passar para os sólidos de Arquimedes. Então, todos eles aí. Eu queria mostrar por que o sólido de Arquimedes ele pode ser gerado cortando um tetraedro. Se eu pegar um tetraedro e cortar, eu vou ter essa coisa aqui, certo? Cortar as pontas de um tetraedro. Tem um negocinho que eu fiz em sala de aula, eu vou ver se eu filmo. Eu teria que ter um pouco de paciência para fazer isso. Eu fiz em sala de aula umas formas, também eu tenho que achar onde eu guardei eles, que se eu peguei e dá para ver perfeitamente que é um tetraedro truncado. Eu teria que filmar isso, eu vou ver se eu providencio isso. Tá, são todos eles aí. Só quero mostrar, olha como é que fica aqui. Isso aqui é um grafo, tá? É quase um grafo. Olha que interessante que acontece. Isso não dá para fazer nos platônicos também. Eu não mostrei. Vamos ver nos platônicos o que acontece. Olha, o tetraedro é sem graça, é uma boboca. Aí vamos ver o que acontece no cubo. Também não tem muita graça. Octaedro já fica mais bonito. Dodecaedro também. Ele vai pedir essas coisas, vocês continuam, tá? E icosaedro. Ele é interessante que dependendo da coisa ele dá uma mudada de forma. Certo? Vamos ver agora os sólidos arquimedianos. Tá, desse jeito. Esse é o tetraedro truncado. Cubo octaedro, olha que legal. Esse cubo truncado. Octaedro truncado. E aí, por aí. Quando você vê esse negócio aqui, snubificação é um processo que você faz num poliedro. É uma operação aplicada sobre um poliedro, entendeu? Tem alongamento, giro-alongamento, tudo isso são operações, olha. Isso daqui ó. Esse é um icosidodecaedro rombe truncado, entendeu? Rombe, toda vez que você vai falar em rombe, vem de rombo, losango, tá? Olha ali a coisa. Agora, o icosaedro truncado é difícil de perceber, mas o icosaedro truncado é um simples, você consegue fazer isso fácil. Se você tiver um molde para fazer um icosaedro de cera, e se você tiver paciência de cortar perfeitamente em cada um dos vértices, a gente já viu que são bastantes vértices, deixa eu ver se ainda está lá salvo, ó. Em cada um dos 12 vértices do icosaedro, se eu tirar um tetraedro deles, um tetraedro regular, você vai ter uma bola de futebol, poliedro bola, que inclusive aparece na natureza de forma incrível como cristais de um sólido variado do carbono chamado fulereno, simplesmente uma forma alotrópica do carbono, tá? O fulereno tem esse formato na realidade e esse formato é interessante. Agora, quantas são as vértices, quantas são as faces e quantas são as arestas do poliedro bola, do icosaedro truncado? Então, o icosaedro truncado, que é o poliedro bola, não essas bolas de futebol, jabulani e tudo mais. As faces deles são 12 pentágonos e 20 hexágonos. Então, faces são 32 faces. Agora vamos ver as arestas. Nas arestas, é simples. Se eu for fazer 12 vezes 5, mais 20 vezes 5. 60 mais 100, 160. Mas, não, 20 vezes 6, né? Porque senão não seria 180. 180. Mas, porém, todavia, contudo, entretanto, se eu não tiver dividir por 2, eu não tenho número de arestas. Então, ele tem 90 arestas. É mais fácil contar uma por uma, certo? Pede a bola de futebol do irmãozinho e conta. Bom, já o número de vértices é um pouco mais fácil, é mais difícil de fazer, mas vocês vão perguntar, funciona?
Otávio, vai funcionar? Funciona porque todo sólido de Arquimedes tem obrigatoriamente que ter em cada vértice o mesmo número de arestas, senão não é um sólido de Arquimedes. E eu vou dividir 180 dividido por 3, vai dar 60. Ah, podia fazer vértice mais fácil, mais aresta, professor? Podia. Mas eu quero mostrar para vocês um processo específico. Então, 90 mais 32, 60 mais 32, 92, menos 92. Relação de Euler é atendido, como ela é atendida em todos os poliedros convexos, certo? Vértice mais fácil menos aresta igual a 2, vale em qualquer poliedro convexo. Certo, galerinha? Então, isso é mais ou menos uma explicação sobre os sólidos platônicos. Eu vou passar vários vídeos nesse finalzinho que vocês estão mais fáceis de assistir. Bom, esses são os sólidos de Arquimedes, vocês podem olhar eles. Eles seria interessante vocês fazerem aquele mesmo exercício que eu fiz com todos eles, tá? Isso, infelizmente, não posso passar como tarefa, mas se um dia que vocês tiverem tempo, façam, que é interessante. Outra coisa, eu vou passar um site para vocês que vocês podem montar esses meninos aqui, tá? Vocês podem montá-los e montando eles, vocês vão ter como trabalhar melhor. Eu tenho aqui em casa, eu vou fazer um vídeo, vocês assistam, tá? E esse vídeo vai ser bem interessante. Eu preciso organizar meu canal. Se alguém tiver alguma ideia de como eu posso organizar meu canal para ele ficar bem legal, eu acho que dá para fazer coisa bem legal. Quem sabe? Eu não sou tão simpático quando o cara lá, o Rafael Procopio, do Matemática Rio, mas quem sabe eu faço um canal bacana. Eu preciso... Esse vídeo mesmo eu vou pôr nem capa, vai ter. Mas vai ficar lá como uma coisa legal. Bom, vamos ver os... que tem prismas e antiprismas, certo? Isso aqui é um prisma triangular. Prisma pentagonal. Ah, não tem quadrangular? Não tem porque ele é o cubo, né? O regular é o cubo. Prisma hexagonal, prisma octagonal. Ah, porque não tem o heptagonal? Porque não quiser pôr. E aqui é o prisma decagonal, certo? O antiprisma, ele é interessante. Esse aqui não dá muito para vocês verem. Esse aqui é o antiprisma quadrado. Olha o decagonal para vocês entenderem. É igual um prisma, só que você vai, as faces laterais são triangulares. Um desafio para vocês pensarem é, dado um antiprisma de base 10, quantos são as faces laterais? Vocês vão reparar que é só multiplicar o número de faces por 2, né? São todos triângulos equiláteros. Ó, um antiprisma octagonal, antiprisma hexagonal, antiprisma pentagonal e antiprisma quadrado. Tá, square é quadrado. Square pode ser quarteirão também em inglês. Esse carinha chamado Johnson, ele pegou todos os... Ele fez um estudo. Ele queria saber todos os poliedros. Isso é um tema da aula do Mentores da 7ª semana, que é a penúltima. Infelizmente ia ser 12, não dá para fazer 12. Os sólidos de Johnson, eles são interessantes, porque esse cara chamado Johnson, ele catalogou todos os poliedros que poderiam ser formados só com polígonos regulares, que não fossem poliedros de Platão, nem de Arquimedes, nem prisma, nem antiprisma, certo? Prisma, você tem infinitos prismas que você pode fazer só com polígono regular. Você tem infinitos antiprisma que você pode fazer com polígono regular. Pirâmide não tem, porque pensa que pirâmide você não consegue fazer qualquer pirâmide. Por exemplo, se você tiver uma pirâmide com base decagonal, você pega um decágono equilátero, um decágono regular, e pega triângulos equiláteros, você não consegue fechar essa pirâmide, certo? Então ele fez todas as listas de todos os sólidos formados apenas por polígonos regulares. E por que isso aqui não é um sólido de Arquimedes, a pirâmide quadrada? Porque aqui tem 4 vértices, não é? E aqui só tem 3. Isso que diferencia os poliedros de Arquimedes dos poliedros de Johnson. Não tem. É muito interessante, dá para estudar, são 92. E eles descobriram e tem um teorema que prova que só são esses 92, não tem outros, tá? E daria para estudar um mês só desses sólidos, é muito interessante. Olha, a pirâmide, todos têm um nome, tem uma lógica desse nome, esse nome tem uma classificação até internacional. Olha, pirâmide pentagonal, a cúpula triangular, até tem uma explicação de que é uma cúpula triangular, olha que interessante.
Aqui não dá para fazer aquela regrinha que eu estava fazendo para calcular o número de vértices. Porque aqui tem 3 vértices partindo desse, aqui tem 4, entende? Isso diferencia os poliedros. Se eu perguntar assim, qual a diferença dos poliedros de Johnson e dos poliedros de Arquimedes? A diferença é que nos poliedros de Arquimedes, todos são compostos por polígonos regulares, mas um poliedro de Arquimedes, em cada vértice, são o mesmo tanto de arestas. E aqui eu não tenho isso, ó. Isso aqui é uma cúpula quadrada. Tá? Existem dois tipos de figura que tem explicação chamada rotunda e cúpula. Tá? Isso aqui é uma rotunda pentagonal. Olha, a rotunda, olha, cúpula pentagonal. Tem a cúpula quadrada, a cúpula triangular. Tem todas uma definição do que é uma cúpula e do que é uma rotunda. Tá? Agora, veja aqui. Uma pirâmide pentagonal alongada, certo? Sempre que eu conseguir colocar uma pirâmide sobre um prisma, eu tenho uma pirâmide alongada, tá? Aqui, a pirâmide alongada tem a triangular, certo? A pirâmide triangular regular, ela é um sólido de Arquimedes, de Platão, né? Essa é uma pirâmide triangular alongada. Essa é uma pirâmide quadrada alongada e essa é uma pirâmide pentagonal alongada. Existe também o conceito de pirâmide giro-alongada, em que ela, em lugar de ser sobre um prisma, ela é sobre um antiprisma. Certo? Então aqui eu tenho um antiprisma e uma pirâmide em cima. Tá? Esse vídeo é fundamental que vocês assistam com calma. Vocês estão vendo com calma. Ó, essa também. Isso aqui é uma pirâmide pentagonal. Meu mouse é uma porcaria. Em cima de um antiprisma, tá? Você fazer um giro alongamento é botar um prisma embaixo. Se fizer um alongamento é colocar giro alongamento antiprisma. Alongamento prisma. Olha aqui. Isso aqui é uma dipirâmide, que é uma pirâmide em cima da outra, quer dizer, com as bases normais. Olha, uma pirâmide de pirâmide pentagonal. O que é uma dipirâmide quadrada? Por que não está aqui? Por que só tem a triangular e a pentagonal? Por que o Johnson não colocou a dipirâmide quadrada? Pensa um minutinho, se precisar, pausa o vídeo. Porque a dipirâmide quadrada é um sólido de Arquimedes, é de Platão, é o octaedro regular. Olha que legal. Dipirâmide alongada por um prisma, certo? Prisma triangular, prisma quadrangular, prisma pentagonal. Agora, o que seria uma dipirâmide giro-alongada? Vamos pensar? Colocar um antiprisma entre as duas pirâmides, certo? Vocês estão entendendo o que é ser giro-alongado? O que é alongado? Olha, uma cúpula alongada. Você põe um prisma na base da cúpula. Tá vendo? Uma cúpula alongada. Uma cúpula giro-alongada. Você tem um antiprisma e uma cúpula. Certo? Tem uns bichos mais estranhos que tem uma lógica, tá? Tipo isso aqui chamado girobifágio. Não tem nenhuma tradução. A única tradução em português é que no lugar de eles põem o. E o giro eles põem com i. É o girobifágio. Não tem muito... A ortobicúpula, certo? A ortobicúpula é uma cúpula dupla. Ortobicúpula é uma cúpula em cima da outra, tá? O orto tem também um significado, olha. Tem a orto é reto, olha, uma ortocúpula rotunda. Você põe uma cúpula e uma rotunda de forma reta. Aqui tem uma cúpula, aqui tem uma rotunda pentagonal. Certo? E a girocúpula rotunda. Tenta entender a diferença da ortocúpula rotunda, orto é reto, e a giro, ela gira, entendeu? Então tem toda uma lógica de operações em torno desses nomes. Esses nomes tem um nome. Então, ortobicúpula pode ser alongado. O que é ser alongado? É colocar um prisma na base. Certo? Colocar um prisma na base é... girobicúpula alongada, porque colocou um prisma na base. Tá vendo? Tudo isso aqui é alongado. Giro alongada, colocar um antiprisma. Certo? Isso aqui estava num prisma aumentado. É uma outra operação de aumentar. Biaumentado. Triaumentado. Ah, mas o que é aumentado?
Bom, isso aqui é um prisma triangular aumentado. É um negócio bem complicado de explicar. Deixa eu tentar explicar para vocês. É só você pegar um prisma triangular e transformar uma das faces desse prisma triangular em uma pirâmide triangular. Isso é fazer se ele ser biaumentado, que são duas faces. Aumentado. Isso é um prisma triangular. Aí você pega uma face e põe uma pirâmide. Biaumentado, põe duas pirâmides. Triaumentado, três pirâmides. Certo? Entende que aumentado é diferente de alongado. No prisma hexagonal eles falam em parabiaumentado, que são quando as faces são opostas, e metabiaumentado, quando as faces não são necessariamente opostas, só pula uma, tá? E tem esse nome, ó, para e meta. Para é um dodecaedro parabiaumentado. Por quê? Biaumentado porque são duas. Para é porque são opostas. O meta, eles não são opostos. Certo? Então, aumentar é construir uma pirâmide numa face. Certo? Meta bidiminuído. Aqui é diminuir um icosaedro. Significa diminuir. Você corta, em lugar de você tirar, você corta uma figura. Certo? Então, você está cortando uma pirâmide do icosaedro. Certo? Beta bidiminuído. Ó, o tridiminuído. Certo? Às vezes, são todas operações. Eu queria dar um curso sobre isso, eu não consegui. Esnubificação é uma outra operação que vai ser bem complicado de explicar, certo? Isso aqui é o antiprisma quadrado esnubificado, tá? Esnubificação é uma operação um pouco complicada. Tem uns nomes que eu não consigo explicar direito, são 92, né? Olha os nomes loucos, entendeu? Mas essas ideias são importantes. Eu queria pelo menos que vocês entendessem o que é o alongado, que é botar um prisma na base. Giro alongado, que é colocar um antiprisma na base. O que é uma de pirâmide, de cúpula e tudo. E o que é uma aumentado. Aumentado, biaumentado e triaumentado é colocar pirâmides nas faces, certo? E essa diferença do para e diminuído é cortar pirâmides, certo? Então eu poderia escrever simplesmente o seguinte: uma figura é alongada quando põe um prisma na base. Bi, alongada quando põe prisma em duas bases. Giro alongada é quando põe um antiprisma na base. Agora, aumentada é quando substitui uma face lateral por pirâmide. Aumentada. Biaumentada é quando se aumenta duas faces. Triaumentada quando aumenta três faces, certo? Então, essas são operações. Outra operação importante é a esnubificação. Fica a critério de vocês descobrirem o que é, certo? Aqui também tem os sólidos de Catalan, que eles têm a ver com os duais dos sólidos, certo? Depois eu vou explicar para vocês, não é muito fácil vocês entenderem. E não tem nada em português que fala do sólido de Catalan e de Johnson. As dipirâmides e os deltoedros, que pode ver que não são figuras regulares, né? Simplesmente eu não sei muito o que falar delas. E as geodésicas, certo? Geodésicas vocês vão estudar às vezes algumas outras áreas da engenharia e das ciências. Olha, é bem interessante vocês mexerem aqui, certo? Entenderam mais ou menos o que coisa? Então eu vou elaborar questões junto com vocês, tá? Vamos falar de sólidos de Johnson. Então, primeira pergunta. Eu não vou numerar assim, né? O que é um sólido de Johnson? É
poliedro formado apenas por polígonos regulares fáceis, que não são prismas, antiprismas, sólidos de Platão ou de Arquimedes. Tem que pôr Platão e Arquimedes com letra maiúscula, né? Que, obviamente, Platão e Arquimedes, motivo. Existem infinitos prismas e antiprismas, formados apenas por polígonos regulares. Existem, certo? Então, motivo da exclusão de prisma e antiprisma. Deixa eu perguntar, quantos são os sólidos de Johnson? São 92. Por qual motivo as pirâmides não são excluídas dos sólidos de Johnson, assim como os prismas e antiprismas? Pois existem algumas pirâmides apenas que podem ser construídas apenas com sólidos regulares. Por exemplo, tente construir uma pirâmide com base decagonal regular e faces todas triângulos equiláteros. Ela não fecha. 4. Vamos colocar ali. Continue isso, põe isso, troca. Por que a pirâmide triangular não está entre os sólidos de Johnson? Por que a pirâmide triangular não está entre os sólidos de Johnson? Pois ela, quando ela for composta apenas por faces regulares, é um poliedro de Platão. Certo? Porque, vamos ver ali qual que está de fora, ó. Triangular, quadrada. Porque a dipirâmide quadrada não está entre os sólidos de Johnson. Pois, se ela for formada apenas por faces regulares, é um octaedro regular. Portanto, poliedro de Platão. Certo? Então, dá para falar muita coisa a respeito disso. Entendeu? Eu dei só um exemplo. Poderia pedir para vocês desenharem uma pirâmide hexagonal alongada. Desenhe uma pirâmide hexagonal alongada. Observação: não é um sólido de Johnson. Portanto, você não encontra ela no poli. Desenhe, mesma observação anterior. Desenhe uma pirâmide hexagonal giro-alongada. Uma pirâmide hexagonal giro-alongada. Mesma observação do item anterior. Certo? Um desafio. Desenhe uma... Vamos ver onde que está a cúpula. Tá vendo? Isso é uma cúpula triangular, quadrada e pentagonal. Desenhe uma cúpula hexagonal. Observação idem ao anterior. Certo? Então são 8 exercícios
que eu possivelmente proponha nas próximas tarefas que vão ser postadas na quarta-feira, dia 29, 27, 28, 29, 30, no dia que vai sair o resultado do ABMEP, hein? Vocês vão estar comemorando, eu também, espero que meus alunos tenham um bom resultado. Então, é isso. Como é que suspende o vídeo? Não sei como. Pessoal, o vídeo acabou, tá? Tô tentando encerrar ele. Porcaria trava. Acho que é isso, Form 3, não tá fechando. Deixa eu ver aqui.